Graça e paz, irmãos. Estamos mais uma vez reunidos como igreja do Senhor para cultuar, glorificar e sermos também abençoados e edificados pela ação de Deus em nossas vidas. Queremos agradecer também aos nossos queridos irmãos que estão acompanhando pelo nosso Facebook. Que Deus abençoe vocês também, nossos queridos amigos que sempre estão juntos conosco nos nossos cultos online. Que Deus abençoe todos nós e que nós possamos estar sendo sensíveis à voz do Espírito Santo desse culto noturno. Eu queria ler com vocês o Salmo de número 16, um salmo que diz que Deus é Senhor, um salmo de autoria de Davi, um salmo muito propício para esse momento que nós estamos vivendo, que nós precisamos entender e absorver essa verdade, que Deus é o nosso Senhor. Diz assim, Salmo de número 16: Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro: tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei ao Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele a minha direita não será abalada. Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra de decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Então, meus queridos, que Deus abençoe a todos e que nós possamos estar atentos ao que o Senhor tem para falar a todos nós que aqui estamos. Amém? Agora nós vamos adorar e glorificar o nome do Senhor com cânticos, hinos espirituais com o nosso querido grupo de louvor. Paz, igreja. Amém.
lugar seguro. Não tem lugar mais seguro do que na presença do nosso Deus. Vamos adorar o Senhor nosso Deus. Irmãos, continuando adorando o nosso Deus que é Rei do céu e reina na terra através dos nossos corações, dos seus servos, nós vamos estar agora meditando e tendo um momento de dízimos e ofertas. Vou convidar a irmã Andréia
que ela possa estar falando sobre os dízimos, e logo em seguida nós teremos esse momento importante também, que é o momento onde nós mostramos também a nossa gratidão a Deus, a nossa fidelidade também, através dos dízimos e ofertas. Enquanto a irmã Cléia não vem, já está resolvendo alguma questão, eu vou estar fazendo então esse momento. Eu só queria ler para os irmãos Malaquias 3,10, que diz assim: honra o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a tua renda. Versículo 9 e o versículo 10: depois fazei provas de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então, uma das maneiras de nós mostrarmos fidelidade a Deus também é através dos recursos que Deus nos coloca à disposição. A saúde, para que nós possamos estar exercendo nossas tarefas do dia a dia, a sabedoria que Deus tem nos dado e as condições também que Deus tem realizado em nossas vidas, abrindo portas maravilhosas para nós e para os nossos familiares. Então agora o grupo de louvor vai estar ministrando isso que nós acabamos de falar através do cântico espiritual, e você que trouxe seus dízimos e ofertas, você pode estar exercendo também esse exercício espiritual também, que é dizimar, que é ofertar na casa do Senhor, nesse momento, tá bom? E se você não pode, não fique acanhado. Deus, Ele sabe de tudo. Vamos estar orando para que Deus abra uma porta para você, que você possa estar vendo a alegria que nós temos de estar contribuindo para a obra do Senhor. Boa noite, irmão. Vamos tocar de outra vez?
ensejo, irmãos, antes da gente dar os avisos, vou uma carta que nós recebemos ainda no inverno. Entre várias montanhas, Urubu, cidade nas montanhas do Panil. Assim como visitei os irmãos e colegas do trabalho no norte do país, também tinha o desejo de visitar o pessoal do sul, conhecer os projetos, mas com o fechamento da ONG, isso não foi possível. Estava um pouco resistente, pois a viagem é longa, em torno de 13 horas com táxi compartilhado, e eu não me sentia confortável de ir só. Não há asfalto na maior parte do percurso, sem falar dos penhascos. Por outro lado, há um lindo trecho entre partes montanhosos na famosa Rota da Seca. Eu já tinha desistido de ir este ano, mas o Senhor não. Aquele escritório foi fechado recentemente. Entretanto, ainda tinha algumas pendências. O pessoal do financeiro da matriz precisava viajar para o sul para finalizar alguns documentos naquela filial. Ele disse: nós lhe daremos o que fazer. Além disso, vamos a trabalho e a companhia pagará os custos de viagem. Se tiver algum lazer, será por sua conta. Essa região faz fronteira com o Afeganistão, que é considerado uma área de risco. Os estrangeiros precisam de uma permissão especial para viajar. Porém, senti paz e decidi. Em um dia e meio, minha permissão ficou pronta. Para a surpresa e tristeza de todos, os gringos que moram lá foram comunicados que deveriam deixar a cidade dentro de 24 horas. Foi muito tenso e triste para eles terem de sair de repente. A equipe que se preparava para viajar já não sabia se seria seguro e sob tanta tensão. Um dia antes da viagem, o diretor disse: iremos de qualquer maneira, você vem? As outras duas mulheres que foram conosco são mais velhas que eu e não são transformadas. Pensei comigo, eu meio a essa tensão. Acho que serei útil em estar junto e dar algum suporte. Senti paz e não desisti da viagem. Separei o medicamento para mim e algumas sacolinhas, pois receava passar mal e trazer desconforto para os outros. Tenho a estrada cheia de curvas e buracos. Eu também teria. No primeiro dia, finalizamos algumas tarefas, mas tivemos que esperar mais um dia por decisão de órgãos locais. À noite, os colegas compartilharam o desejo de visitar uma fonte de água termais, um lugar sagrado para eles. Fonte da juventude e fertilidade. Mulheres com dificuldade de engravidar são quem mais visita o lugar, pois não ter um filho é uma vergonha nessa cultura, e muitas mulheres são abandonadas se não derem filhos aos seus maridos. Seriam mais 4 horas de viagem. Não me agradou a ideia de ficar mais tanto tempo dentro de um carro, mas pensei: quando terei a chance de vir aqui outra vez? E se eu não fosse, elas também não iriam. Uma das mulheres fala a língua daquela região, que é diferente do Tajik. Um país tão pequeno, mas tem muitos idiomas e dialetos, que benção ter uma tradutora durante a viagem. Na manhã seguinte, estávamos lá novamente no Jeep, na estrada, zigue-zague e pula-pula. Porém, o cenário compensava todo o desconforto. Ficaria feliz em cruzar o rio e cruzar a escola afegã, mas as fronteiras ainda estão fechadas. Então, me contentei em orar ao longo da viagem por aquela nação tão sofrida e rejeitada. No Irã, o povo afegão é rejeitado e oprimido, e aqui não é diferente. Pode parecer de pouco valor, mas fiquei realmente grata a Deus em poder orar de tão perto por aquele povo. Apesar de sua localização no alto das montanhas e perto de vários picos, as fontes de águas termais e Fátima Zahar, no vale de Wakhan, acho que é assim, mantém uma temperatura de 40 graus Celsius, algo realmente impressionante. Como não adorar esse povo que criou essas riquezas? Estava frio em torno de 1 grau do lado de fora, mas dentro da caverna estava 40. Quando toquei os pés na água, achei que não daria conta de entrar na fonte. Curiosa também a anatomia humana esculpida naturalmente nas estalactites. Por causa do Covid-19, o lugar estava quase vazio. Homens e mulheres vão em horários diferentes. Muita suspensão me cercava e recebi algumas recomendações. Não faça isso, não faça aquilo. Minhas colegas andavam em torno das rochas, cortando com
importante do que seria possível se crescemos em Jesus. Fiquei muito feliz com a resposta, pois tenho investido nela e oro para que ela tenha entendido a verdade de verdade a mensagem, não tenha dito isso só para me agradar. Oremos para que ela aceite verdadeiramente a mensagem. Os irmãos sabem, a minha mãe, ela é missionária do ONU e ela está no Tajiquistão. Então, o Tajiquistão é um país muito difícil para o cristianismo, então nós temos que ter muito cuidado. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas depois eu mando a carta para os irmãos lerem. Mas estejam orando por ela também. Eu amo também pela irmã Andréia, no Senegal. Então, também tem vários desafios entre comprar uma bomba de água ou cuidar da saúde dela. Então, os irmãos estejam também orando pelo trabalho no Senegal, em todos os lugares. Vamos passar a pedir primeiras coisas. Nós estamos hoje terminando a campanha de Natal, lá no Batista e no Recanto dos Avós. Então, irmãos, se você, a André falou para mim que era dia 20, mas ficou agora para entregar no dia 28, eu acho, na plenária. Então, ainda tem um tempinho. Mas não deixe demorar muito. Se você for ajudar, já deixe, né, o seu envelope no gasofilaço, ou se você não vai poder ajudar agora, né, você pretende ajudar no sair o seu 13º, fala comigo, mas eu vou ajudar com tanto. Aí você fala comigo em particular, você fala com quanto você vai poder ajudar, que a gente compra no crédito, a gente pendura lá, tá bom? Já recebemos algumas doações, tanto por lá quanto por recanto. Mas só lembrando, por lá são 2 crianças que nós vamos para sapato e brinquedo, e no recanto são produtos de limpeza e de higiene. Luva, detergente, copo descartável, detergente, guardanapo, luvas, esponjas e luvas de latex. Principalmente as luvas de latex são bem caras. Então, os irmãos ajudam a gente a comprar. A André falou para mim nessa semana que tem a campanha do óleo, que a gente não estava participando. Então, como a gente tinha pedido antes, o que passar, o que sobrar, né, das contribuições, a gente vai comprar óleo e mandar também. A plenária é no último sábado do mês de novembro e ela não vai ser aberta para todo mundo por causa do Covid. Então, a André me inscreveu para eu poder levar as coisas lá, tá bom? Mas, infelizmente, dessa vez não podemos ir de todas nós. Vamos para a próxima? Esse já falei também, pode passar. Pode passar, por favor. Os ensaios. Irmãs, né? Nós não tivemos um ensaio hoje por conta da eleição. Então, nós vamos marcar um dia na semana para a gente ensaiar. Se você quer ainda participar da tempo, eu mando um kit de ensaio para você escutar na sua casa. Mas venha também no ensaio para a gente cantar junto, porque quando a gente canta sozinho, é bom, né? Facilita as coisas. Então, aguenta, né? Eu estou cantando contrato numa boa. Entra o soprano, me atrapalha demais. Então vem para a gente ensaiar todo mundo junto, para ficar bem legalzinho no dia. Nós vamos também tentar ensaiar música para as crianças, mas é fácil, já cantaram no outro ano, vai dar certo. Próximo. Nas segundas-feiras, às 19 horas, né, Branca? Está tendo a reunião das mulheres. Venha, né, se você pode, venha, se você não pode, olha na sua casa, eu sei que é complexo, para mim também está sendo complexo vir, mas venha. E eu também coloquei no grupo das mulheres a possibilidade de nós comprarmos a revista da União Feminina. Eu acho muito boa, minha mãe tem as revistas de quando eu era criança ainda, de vez em quando tinha uma poesia, um negócio tem lá. E os estudos são muito bons, a Branca tem usado isso aqui também, tem usado a revista da NCM. Mas não para o estudo, é bom para você, se você não vê, não só você pode assinar na sua casa. Eu acho que está R$32 a assinatura anual, 4 revistas, digital, vem para o seu e-mail. Ou R$56, acho que R$53, para você ter a assinatura da revista em papel. Eles mandam todo trimestre para você. Então, a revista de janeiro chega agora no finalzinho de dezembro, a de março chega no finalzinho de abril, chega no finalzinho de março, sempre antes de começar o trimestre vem a revista. Eu recomendo termos. Eu fui lá, eu assino, vou continuar assinando, a sua Deus pode assinar também. Mas é bom você ter em casa.
Então, quem quiser a assinatura da revista, me procura que a gente compra tudo junto. Mais alguma vez? Dízimos e ofertas. Vamos ter que ter junto mais escuro porque não dá para ler. Enxerga não. Tá bem ruim, né? Muito. Cisto do amor, vai começar de novo para Cisto do amor. Bom. Então, dízimos e ofertas, voltando então, você pode entregar seu dízimo, sua oferta. Lembra, nós estamos em campanha de missões regionais. Então, se você for dar uma oferta para missões regionais, para no mapinha aqui, oferta de missões, né? Se você não coloca, a gente vai saber que é regionais porque esse período. Tem as ofertas para o Lar Batista e tem as ofertas designadas. Então, se você quiser dar uma oferta para algum missionário, se você quiser dar uma oferta para a Cesta do Amor, se você tem dificuldade de lembrar de trazer, então pode dar aqui. Se você é que nem eu tem dificuldade de lembrar de tirar o dinheiro para entregar, você pode também depositar direto na nossa conta, os dados também, se você vai me ver pela internet, na nossa página também tem. Só que mande para nós o seu comprovante de depósito. Se você é daquela igreja, pode mandar diretamente para lá, ou pode mandar para mim, mas escreve lá para que é cada parte, né? Se o dinheiro é para mais de dízimos e alguma oferta, designa lá o que é. Se você está na internet e você vai mandar para nós o dinheiro via o banco, você não pode mandar no inbox da igreja, então no Facebook, IGBCE, inbox, você vai lá e manda o comprovante que a gente dá uma olhadinha e encaminha para o ar. Tá bom? E a Cesta do Amor. Então, a gente vai voltar a fazer a Cesta do Amor. Então, se você puder contribuir com dinheiro ou com um alimento não perecível ou um produto de limpeza, você pode trazer também. E nós vamos colocar aqui para ajudar as famílias que estão passando por dificuldades nesse período. Ok? Mas alguém tem bom, muito bem. Obrigada. Vamos orar agora? Fazer duas orações. Uma oração pelos dízimos e ofertas e outra oração pelos missionários. Para a Adriana está agradecendo a Deus os dízimos e ofertas. Eu vou pedir para a irmã estar orando, agradecendo a Deus pela vida dos missionários e pedindo aqui pela vida da irmã Ivana Pinforte. Vamos colocar de pernas. Puder. Louvado seja Deus, né? Vamos colocar conhecer isso. Conhecer.
neste momento, Senhor, está, Pai, prosseguindo em te conhecer, Pai, em fazer a tua vontade, Senhor, em buscar, Pai querido, no Senhor, Pai, a tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Abra as nossas mentes, os nossos corações, Senhor, para que possamos receber a tua palavra, Senhor, e vir e botar em prática, Senhor. Abençoa, Senhor, cada pessoa que chegou aqui, Senhor. Abençoa o pastor agora que vai trazer, ó Pai, a mensagem, ó Pai, que não venha dele, mas que venha do Senhor, ó Pai, e que tudo que foi feito até aqui, Senhor, seja para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Pastor, tia Su vai ficar com as crianças hoje. Chama as crianças aqui na frente para o pastor Calvin. Vamos estar orando pelos nossos cordeirinhos. Esse cordeirinho que está aqui comigo vai fazer aniversário no dia 17. O Biel, né, Biel? Temos um cordeirinho fazendo aniversário hoje, o Dário. Ele não está aqui porque ele está com os familiares. E os nossos cordeirinhos estão chegando. Olha que bênção, vem uma cordeirinha agora. Ih, ela foi brava. Vamos estar orando, meus queridos irmãos, pelos nossos cordeirinhos, pela tia Su, que vai estar ministrando a palavra do seu coraçãozinho deles, e que Deus possa continuar a boa obra que começou na vida deles. Então vamos estar orando? Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos te glorificar, te agradecer, render graças ao Senhor pela vida dos nossos cordeirinhos. Que o Senhor abençoe cada um deles, Senhor. Que o Senhor, Pai, coloque sonhos no coração dos nossos cordeirinhos já na infância. E que eles possam estar crescendo cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor. Pai, nós também queremos te agradecer pela vida do Brian, que hoje fez aniversário. Nós glorificamos o seu nome, porque o Senhor tem derramado sua graça sobre a vida dele. E que ele hoje possa estar vivendo, Pai, um dia especial com a sua mãe, com as suas irmãs e com os seus familiares. E que ele possa já estar guardando no coraçãozinho dele, Pai, que o Senhor abençoe a vida dele, tenha abençoado e tenha cuidado dele e da sua família. Também, Senhor, queremos pedir já também pelo nosso cordeirinho Gabriel, Senhor, que dia 17, depois da manhã, vai estar fazendo um aniversário também. Nós glorificamos o seu santo nome, pelo seu cuidado que o Senhor tem derramado, Pai, na vida do Gabriel. Como o Senhor tem feito maravilhas na vida do nosso cordeirinho Gabriel, Senhor. E nós não temos o que fazer senão te agradecer, porque a sua boa mão, a sua mão poderosa, tem sustentado a vida do Gabriel, Senhor. Muito obrigado. Também já queremos estender também o agradecimento pela vida da irmã Vânia, que completou também aniversário essa semana. Que o Senhor também continue derramando graça, poder, sabedoria, saúde na vida dela e usando ela para a honra e glória do seu santo nome, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que isso é o seu cuidado na vida dos nossos queridos e amados irmãos. E agora que o Senhor também fale através da irmã Sueli na vida dos nossos cordeirinhos, me use para falar com a sua igreja, e fale comigo, e fale com a tia Su também lá na salinha, e que nós possamos estar saindo aqui edificados, maravilhados, impactados pela ação da sua palavra e do seu Santo Espírito em nossas vidas, nesse dia. Nós pedimos isso e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. É muito bom estar na casa do Senhor. E os irmãos têm percebido como Deus tem cuidado de nós, como Deus tem derramado, né, sua graça sobre nossas vidas. Temos irmãos completando mais um ano de vida nesse mês. Temos visto Deus abençoando a nossa igreja, cuidando de nós, das nossas famílias, nos dando sabedoria no nosso dia a dia. Isso é graça do Senhor. E por isso que é importante nós estreitarmos cada dia mais o relacionamento com o nosso Deus poderoso, nosso Deus amoroso e o nosso Deus que é justo e cuida de nós. Agora nós vamos meditar sobre a poderosa, suficiente, maravilhosa palavra do Senhor. Convido os
irmãos abrindo suas Bíblias no segundo livro de Reis, capítulo 6, versículos de 15 a 20. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículos de 15 a 20. Irmã Adriana, eu pedi para você fazer um favorzinho para mim antes. Você pega aquela garrafinha. Nossa querida irmã que está aparecendo no vídeo, a irmã Adriana, que dá uma bênção aqui para nós. Muito obrigado. Todos encontraram? Amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículos 15 até o 20. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu Senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que com eles." E Elias orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: "Fere estes homens de cegueira." Então ele feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: "Este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando." E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: "Senhor, abre os olhos destes homens, para que possam ver." Então o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, que o Senhor fale a todos os corações dos irmãos que aqui estão presentes, e que nós possamos estar guardando, Pai, a sua palavra no nosso coração e também praticando, Pai, no nosso dia a dia. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada familiar, Pai, que precisa, Pai, que o Senhor atue nas suas vidas, e também abençoe os nossos queridos amigos e irmãos que estão acompanhando pelo Facebook. Que a sua palavra, Pai, haja guarida em nossos corações e que nos edifique, Senhor, nos transforme, nos restaure. Nós pedimos isso e oramos assim com a certeza que essa é a sua vontade para todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria pensar com vocês um tema que eu acho que é muito importante para a igreja agora no século XXI, ou melhor, para todas as épocas. Um tema que nós precisamos pensar, um tema que nós precisamos ter bem fresquinho nos nossos corações. Precisamos renovar constantemente sobre essa questão, sobre discernimento espiritual. O que é discernimento espiritual? É inteligência, sabedoria colocada em prática no nosso dia a dia. É conseguir entender que nós precisamos ver que está por trás das situações que nós estamos vivendo, que o nosso país está vivenciando, que nossos familiares estão enfrentando. Isso é discernimento. E discernimento é um dom que o Espírito Santo dá para a sua igreja. Não é um dom que ele dá para um e não dá para outro. A igreja precisa ter discernimento. E aqui nós encontramos um texto que fala sobre isso. E o título que eu pus sobre esse tema, o título que tem a ver com esse tema é: tenha visão espiritual sadia. Por que sadia? Porque infelizmente nós temos observado que muitos irmãos que estão espalhados pelo nosso Brasil, nosso território, as igrejas que estão em outros países, nós vemos que em algumas questões não tem um entendimento profundo da palavra do Senhor, e nós precisamos ter. E para ter esse discernimento, nós precisamos nos aproximar de Deus. Nós cantamos duas músicas que me chamam muita atenção. Uma música
Bíblia fala que Deus ele reina no céu e na terra. Mas você sabe a diferença do reinado dele no céu e aqui na terra, uma diferença que existe? Porque no céu todos seguem, sem duvidar, sem cochilar, sem vacilar a vontade de Deus. Aqui na terra, infelizmente, não acontece isso plenamente. E precisa acontecer, principalmente na igreja, que tem o Senhor como seu Senhor, como seu Salvador, e segue, né, as orientações de Cristo. Nós precisamos realmente seguir, obedecendo, sendo leais, sendo fiéis a Deus. Todas as orientações que Deus nos dá estão concentradas nesse livro, porque não é um simples livro, é um livro divino, a poderosa palavra do Senhor, que foi compelida por Ele usando instrumentos, servos e servas dele, durante toda a história, e já está encerrado. Então toda a revelação está aqui nesse livro. Então nós precisamos seguir. E para seguir nós precisamos conhecer. Então nós precisamos pedir para Deus aumentar a nossa fé, nos dar discernimento espiritual. Nesse texto, vou falar rapidamente o contexto, e os irmãos vão entender o que está acontecendo e vamos ver as lições que nós extraímos desse texto. Esse texto diz que Israel e a Síria estavam em guerra. E o rei da Síria, que nessa época era Ben-Hadad II, ele era inimigo do rei de Israel, porque eles estavam em guerra, e o rei de Israel era Jorão. E o Jorão, ele era filho do rei Acabe, aquele rei que foi ruim, aquele rei que seguiu as orientações da sua esposa, Jezabel, e nós sabemos a história toda, né? Então o rei Jorão, ele estava reinando em Israel, e estava na época de guerra. Só que o rei tinha do lado dele um profeta chamado Eliseu. Eliseu era um profeta que fez história no povo de Israel. Ele era um homem dedicado, um homem leal a Deus, um homem que estava substituindo também, ou seja, ele estava no lugar de outro grande profeta, o profeta Elias, o profeta do fogo, né? O profeta que fez grandes milagres e maravilhas, e também conviveu num contexto difícil do povo de Israel, que era o contexto do reinado do rei Acabe e Jezabel, onde eles colocaram idolatria ali no povo, para que o povo de Israel seguisse outros deuses. E aí o que acontece? Toda vez que o rei da Síria, Ben-Hadad II, fazia emboscadas, armadilhas para pegar e prender o rei de Israel, o que acontecia? Eliseu ia falar: rei Jorão, não vá para aquele lugar, porque ali os exércitos da Síria estão ali preparados para te sequestrar, para te pegar, para te maltratar, para levar você para a Síria e manter você prisioneiro lá. E o que o rei Jorão fazia? Ele acatava e ele não ia. Chegou um momento, irmãos, que o rei da Síria, Ben-Hadad II, segundo a história diz, ele era um rei bem astuto. Ele ficou revoltado e falou: não é possível, as coisas que eu falo no meu quarto de dormir, as estratégias que eu faço no meu quarto de dormir, o rei de Israel fica sabendo. Tem um espião aqui no nosso meio, e eu quero saber quem é esse espião. Eu vou matar esse espião, vou acabar com as informações que o rei de Israel, Jorão, fica sabendo. E aí um deles falou: rei, não somos nós, aqui não existe um espião. O que acontece é que existe um profeta que mora em Dotã. Ele é um profeta de Israel poderoso em palavras e ações, e ele revela, Deus revela tudo para ele, e ele vai lá e conta para o rei de Israel. E aí o que o rei Ben-Hadad falou? Pois bem, eu vou sequestrar esse profeta. Meu alvo agora não é mais o rei Jorão, vai ser o profeta Eliseu. Onde que ele mora? Em Dotã. Dotã era uma cidade que ficava próximo da capital de Israel, que na época era Samaria. E aí ele fez uma emboscada, preparou homens, preparou seus melhores soldados, preparou a tropa de elite da Síria para sequestrar esse perigoso
bem, é o menino do profeta. Abrindo parênteses, aqui no texto não fala o nome do menino do profeta. Em outros textos anteriores fala que o nome dele era Geazi. Só que Geazi, ele desobedeceu a Deus, desonrou o profeta, ele pegou lepra do comandante Naamã. E aí ele ficou leproso. Então, segundo os estudiosos, esse menino não é mais Geazi, é outro. Mas o menino sai e a expressão que ele diz: meu Deus, Senhor, estamos perdidos, estamos cercados, e agora o que nós faremos? Pois bem, tem um pastor, não sei se ele ainda vive, Josias Bezerra, que ele diz assim: uma visão enferma da vida torna a vida enferma. Uma visão enferma da vida torna a vida enferma. Uma visão enferma espiritual torna a sua vida espiritual enferma também. Então nós precisamos ter o quê? Uma visão espiritual sadia. Esse menino ficou espantado, ficou preocupado, ficou ansioso. Parece bem a nossa época, né, que nós estamos vivendo. Muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas com medo acima do normal por causa do contexto que nós estamos vivendo. Mas será que esse menino do profeta, ele era uma pessoa que tinha realmente uma visão espiritual sadia? Eu tenho minhas dúvidas, porque ele ficou desesperado. E aí ele fala com o profeta Eliseu. O profeta de Eliseu, bem tranquilo, bem calmo, fala assim: bem calma, Senhor, por favor, abre os olhos desse menino para que ele veja. E quando ele faz isso, quando ele faz essa oração, Deus dá discernimento, abre a visão desse jovem, desse auxiliar do profeta, e ele tem uma visão maravilhosa, impactante. Ele vê carros e fogos, anjos do Senhor cercando ele e o profeta Eliseu. Irmãos, você tem esse discernimento? Você entende que você é filho amado de Deus? Que você é cuidado por Deus? Que Deus, Ele cuida de nós a todo custo, porque Ele nos ama? Nós precisamos ter esse discernimento. Mas discernimento não é assim de uma hora para outra. Não tem como você chegar aqui e orar pelo irmão e falar: Senhor, dá discernimento para ele. Não é só isso. Discernimento precisa ser buscado também através dos nossos relacionamentos com Deus. Como está a sua vida espiritual? Você tem buscado a esse Deus que te ama tanto, que te buscou, que se entregou por você? Nós precisamos buscar a Deus. Deus, Ele fez tudo, já preparou tudo. Basta a cada um de nós termos essa sabedoria, termos essa inteligência e entendermos que nós precisamos nos aproximar de Deus. Nós precisamos fazer nossas atividades do dia a dia, precisamos. Nós precisamos trabalhar, precisamos. Nós precisamos estudar, precisamos. Mas também nós precisamos, na mesma proporção e até mais, buscarmos a Deus. Buscar a Deus não é só vir na igreja no domingo, assistir um culto online na quarta-feira, ver depois os cultos que estão todos gravados, que até ajuda os irmãos também, né? Não é só isso. Buscar a Deus é todo dia, são 24 horas. Por isso que cada vez que termina o culto, muitas vezes nós repetimos a frase: o culto congregacional termina, mas o culto a Deus continua. Ou seja, você tem que cultuar a Deus na sua casa, no seu serviço. Você precisa buscar relacionamento, profundidade com Deus. Eu sempre dizia isso, mas 2 horas na igreja no domingo não tem como ninguém ter profundidade com Deus. Nós precisamos ter profundidade com Deus no dia a dia, na segunda, na terça. Eu não sou tão experiente assim na idade, mas eu lembro que um grupo chamado Prelúdio, ele tinha uma música que dizia: domingueiro não queira ser, no domingo ele é santarrão, na segunda, terça, quarta, quinta aí, sexta, sábado não é santo não.
Infelizmente, irmãos, essa música continua atual. Muitos irmãos, muitos crentes, muitos batistas, presbiterianos, Assembleia de Deus é amor, etc., não vivem uma espiritualidade sadia. Eu estou falando generalizando para dizer que em todos os lugares tem irmãos que não vivem uma espiritualidade sadia. E nós precisamos buscar. Não é terceirizar a nossa fé. Nós estamos vivendo uma época que a pessoa fala assim: eu não vou no culto, não, vou ligar o rádio. Aí ele bota e fala. Aí o Nicodemos bota e fala. Maravilha, muito bom isso. Você está sendo alimentado, tá? Mas e depois que termina a programação? No seu dia a dia, no seu serviço, na sua escola, no seu estádio, você busca a Deus? Nós precisamos buscar a Deus. Por isso nós estamos vivendo uma época difícil. Os irmãos, e isso mais uma vez generalizando, preocupados, com medos, nervosos, estressados, porque não buscam o Senhor. Nós precisamos. Quando eu falo isso, eu falo para mim também. Eu preciso buscar mais a Deus. E nesse texto nós vemos a diferença de dois homens. Pararam para pensar nisso? Dois homens que viviam na mesma cidade, Dotã, na mesma casa, dormiam praticamente ali, cada um no seu aposento, mas dormiam, acordavam, tomavam café, tudo junto, almoçavam junto. O moço do profeta acompanhava o profeta nas suas atividades, o profeta de Deus. Mas por que quando ele viu a dificuldade, porque quando eles viram a dificuldade, os dois tiveram atitudes diferentes? Já pararam para pensar nisso? Não era para o menino ser a extensão do profeta, não era para ele também ter a mesma fé do profeta, mas ele não tinha. Nós, mais uma vez, não sabemos o nome do menino, não sabemos se era Geazi, que tinha sido curado, porque ele se arrependeu, não sabemos disso, mas uma coisa nós sabemos: a atitude de um era diferente da do outro. Mas por que isso? Porque o profeta de Deus, ele buscava Deus, Eliseu, e nós vamos ver um pouquinho mais de Eliseu. Então, irmãos, agora, quero ver com vocês, depois de toda essa introdução, 3 lições que nos mostram como nós vamos ter uma visão espiritual sadia no nosso dia a dia, dentro da nossa família, dentro do nosso serviço, em todo lugar. 3 lições. Primeira lição, versículo 15, vamos ver mais uma vez? Diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Irmãos, a primeira lição, para você ter uma visão espiritual sadia, que trabalhe o seu coração, trabalhe as suas emoções, e faz com que você, mesmo enfrentando dificuldades, adversidades e situações constrangedoras, e abrindo parênteses, que é o que nós mais estamos vivendo hoje, você não vai entender. É buscar mais a Deus. Você precisa se lançar num relacionamento profundo com Deus. Alguns falam voltar ao primeiro amor. Se for seu caso, pense nisso. Primeiro amor é aquele amor que você não esquecia de Deus, que toda hora você orava, que você não podia ver uma pessoa passando na rua, que você parava para falar do amor de Deus. Isso é que Jesus fala lá com a igreja de Éfeso, é o primeiro amor. Será que falta voltarmos ao primeiro amor? Eu não sei. Uma coisa eu sei: você precisa buscar mais a Deus. É interessante que em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, eu vou ler para os irmãos e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Olha o que diz: depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. E aí outro versículo, se eu não me engano, versículo 10, vai falar assim, que ele pede porção dobrada
de Elias, no ministério dele. Mas eu estou lendo esse versículo para mostrar para você que Eliseu, desde que ele era auxiliar de Elias, desde que ele buscou a conhecer a Deus, bem antes, ele tinha essa tendência, essa vontade. Ele queria buscar plenamente a Deus. Ele não passava sem querer estar ali aprendendo de Deus, orando a Deus, orando pelos seus familiares, orando para que Deus preparasse para que ele fosse um profeta que fizesse a diferença para o seu país, para o povo de Israel, porque ele via a situação. Então, meu querido irmão, a diferença do profeta Eliseu, ele, como Elias, ele falou que ele ia ser tomado por Deus, ia ser levado para os céus, sabe o que ele fez? Ele acompanhou Elias, ele não deixou Elias mais falando com todo cuidado, em paz. Elias falou assim: fica aqui que eu vou lá. Não, eu vou com você, porque vai que nesse momento Deus vem e te toma, e eu quero a porção dobrada. Então, aonde ele via Elias, Eliseu ia atrás. Você pode ver isso no capítulo 2 de 2 Reis. Depois você pode até estudar na sua casa com a sua família. Fica a dica. Estude para você ver como ele buscava. Os outros profetas chegavam para ele: Eliseu, você sabe que o seu profeta, o Elias, Deus vai recolher ele hoje? Ele falava: eu sei, mas não fale sobre isso. Por quê? Porque ele já estava olhando do lado de Elias. Elias dava um passo, Eliseu dava outro atrás. Ou seja, ele mostra a atitude daquele que quer buscar, daquele que quer aprender. E nós precisamos ter essa atitude, meus irmãos, para que a gente tenha discernimento espiritual, para que a gente tenha essa fé impactante, sabe? Que o mundo está do jeito que está, mas você está em paz, porque você sabe das promessas de Deus. Você tem uma experiência viva com Deus. Você sabe que Deus cuida de você. Então, e aí nós vamos ver a diferença do profeta, do menino. O menino que está com Elias aqui, ou melhor, com Eliseu, ele, não sei se é Gease ou não, a gente não tem um nome, mas pelo que nós estudamos, parece que não era Gease, era outro. Mas vamos ver a vida de Gease. Gease já era uma pessoa diferente. Gease era acomodado. Gease, vocês lembram do general Sírio Naamã? O general Sírio Naamã tinha lepra. E ele foi lá para Israel para ser curado pelo profeta Eliseu. Eliseu vai e cura ele, quando ele dá 7 mergulhos no Rio Jordão, ele fica bravo. Ele fala que na terra dele que nasciam os filhos eram melhores, mais limpos, e ele não ia. Os meninos dele, os auxiliares dele falam: meu pai, vai lá. Se o profeta pedisse uma coisa difícil, o senhor ia fazer para ser curado? Ele pediu uma coisa fácil, está quente mesmo, aproveita. E ele vai e faz, e ele é curado. Ele volta para agradecer Eliseu, e Eliseu fala, e quer dar presentes para Eliseu. Eliseu fala: não, meu presente é fazer a vontade de Deus. Agora, siga esse Deus, siga a Deus e vá para a sua terra. Pois bem, ele está aí. Gease, ele começa a pensar. E muitas vezes o mal da gente é pensar coisas erradas, né? Ele começa a pensar e fala assim: nossa, o meu senhor Eliseu foi bobo. O homem está com um monte de riqueza e ele deixou ele embora, não pediu nada. Ah não é possível, eu vou aproveitar essa situação. E ele foi. Ele vai atrás da comitiva de Naamã, no capítulo 5 de 2 Reis, vai lá, e quando Naamã vê que está sendo seguido, o general, ele parou para ter alguém seguindo, e olha e vê que esse menino, que é o Gease. Ele fala: o que aconteceu, Gease? Ele fala: não, meu senhor pediu para eu vir atrás de você, porque chegou 2 profetas novos ali para aprender com Eliseu, e Eliseu não tem nada, eles estão com fome. O senhor não pode dar aí para mim 35 quilos de material, né, de pão, Ele fala assim: não pega 35 não, leva 70. E manda o Gease levar lá para o profeta. Só que o Gease fazia isso escondido para ele. Quando ele chega, irmãos, lá bem na surdina, né, bem discretamente lá, Eliseu sai do mundo dele e fala: Gease, onde você está? Gease: não, eu fui fazer alguma coisinha e tal. Gease, você pensa que eu não vi? Eu estava em espírito com você. Eu vi o que você fez.
Você foi lá e pediu coisas para o general na mão. Aí falou, não sei o que, com aquelas desculpinhas de sempre, sabe? Sabe o que é? Estava precisando, não sei o que, eu fiquei com dó de nós e tal. Ele falou, pois bem, você não vai ficar só com 70 quilos, mas vai ficar com a lepra dele. Você vai pegar a lepra dele e vai ficar para você e para a sua descendência, para sempre. Eu estou contando a história do menino, do Geazi, porque muitas vezes nós não temos discernimento espiritual porque a gente tem essa atitude, a gente se acomoda. A gente se acomoda na fé do pai e da mãe, a gente se acomoda na fé dos nossos filhos, a gente se acomoda na fé do pastor, acomoda na fé do grupo de louvor e assim vai. Não é assim, queridos. Nós precisamos buscar mais de Deus. Nós precisamos dessa fé impactante. E para isso, você não precisa fazer nada mais, nada menos do que se aprofundar no relacionamento com Deus. Busque a Deus. Faça como Eliseu. Eliseu era um homem simples, mas era um homem que tinha essa vontade no coração dele. Cada dia buscar mais a Deus. Interessante que Eliseu, quando ele fala a porção dobrada de Elias, não é que ele queria ter mais poder que Elias. Ele queria ser o autêntico sucessor de Elias no ministério profético. Porção dobrada, quando a Bíblia fala isso, é porque era dada para o filho primogênito. O primeiro filho recebia a porção dobrada de tudo que o pai tinha. Então nós vemos que Eliseu, ele fez esse pedido para Elias. Nenhum outro profeta fez. Você já viu aqui na Bíblia algum outro profeta falando, eu quero porção dobrada e esse profeta que eu vou suceder? A gente não vê, mas a gente vê em Eliseu essa vontade de querer mais, essa vontade de ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Então, querido, busque a Deus. Segunda lição que nós aprendemos, versículos 16 e 17, diz assim: o profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O que a gente aprende? Qual é a segunda lição? Que quando você busca mais a Deus, quando você tem visão espiritual, tem discernimento que vem de Deus, você entende o quê? Que você precisa usar os recursos que Deus coloca à sua disposição. Você tem usado os recursos que Deus coloca à sua disposição? Aqui, quando o menino fica nervoso, fica tenso, fica ansioso, ele fica preocupado e pensa, qual é o pensamento do jovem aqui? O profeta Elias foi muito bom te conhecer, Eliseu, quer dizer, foi muito bom te conhecer, mas eu vou te encontrar no céu, porque nós estamos perdidos. Se eles não levar a gente preso, a gente vai ser morto aqui mesmo. E aí, o que Eliseu mostra? Ele mostra que o nosso Deus é o Deus da graça, do amor e da misericórdia. Ele mostra que o nosso Deus, ele coloca o seu poder para nos proteger. Aqui ele vê o que anjos do Senhor, muitos anjos, carros de fogo, protegendo quem? Os dois homens de Deus ali, mostrando que o poder de Deus estava atuando ali na vida daqueles dois homens, do profeta Eliseu e do jovem moço que estava ali com ele. Irmãos, nós precisamos entender isso. Quais são os recursos que Deus coloca à nossa disposição? Você sabe? Você já pensou sobre os recursos? Ou se alguém chegar para você e falar assim, fulano de tal, você é da Igreja Batista, né? Ah, eu sou da Igreja Batista, Chapas e Amigos, a melhor igreja aí da região. Ah, é? E quais são os recursos que Deus coloca à sua disposição para que eu também queira fazer parte da sua igreja? O que você vai falar? Já pensou sobre isso? O que você vai falar? Vai falar do plano da salvação? Você vai falar que Deus ouve suas orações? Você vai falar que Deus derrama graça na sua vida e graça é favor imerecido? Você vai falar que você foi justificado, foi perdoado, justificado e foi adotado como filho e herdeiro de Deus em Cristo Jesus? Você vai falar isso? Você sabe o que é isso?
Sabe, na teologia a gente fala adoção. Deus adotou cada um de nós como seus filhos amados, através do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo, Ele nos deu o quê? Redenção. O que é redenção? Cristo, Ele levou sobre a sua vida, quando Ele foi crucificado, todos os nossos pecados. Nós temos todos esses recursos à nossa disposição, meus irmãos. E tem irmão que está com medo, desculpe de falar, mas de um vírus pequenininho. Nós temos que nos cuidar, Por isso que nós estamos aqui, todos aqui com máscara, tem álcool gel ali, mas nós não precisamos viver com medo, aquele medo intenso no nosso coração, porque nós sabemos que Deus é Deus, a última palavra é de Deus, Deus nos sustenta, Deus cuida de nós. Nós precisamos entender isso. E tem, infelizmente, irmãos que ainda estão na teoria. Ou como diz o autor de Hebreus, ainda precisam dos elementares e básicos fundamentos da fé. Nós já não estamos mais nessa época. Nós estamos na época de viver como Eliseu. Viver uma fé robusta, impactante, uma fé que faz diferença. Uma fé que deixa a sua família tranquila, porque você transmite essa fé para eles. Então, queridos irmãos, nós precisamos pensar nisso. Eu confesso que tem hora que eu pego nisso também. Tem hora que eu fico preocupado, falo, nossa Senhor, nós estamos vivendo uma situação difícil, né? E aí, Deus fala com André. André vem e fala uma coisa, ele fala, nossa Senhor, como o Senhor é misericordioso, hein? Eu pensei numa questão e Deus vai de uma pessoa próxima de mim, que é serva dele, para trazer uma palavra para mim, dizendo, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. E eu acho que isso acontece com os irmãos também. Mas nós precisamos fortalecer nossa fé. Nós precisamos pedir para Deus que Deus, cada dia, mostre para nós sua graça, seu poder. E muitas vezes nós temos que fazer essa oração que Elias fez, não para os outros, mas para nós mesmos. Senhor, abre os teus olhos, porque ó, eu estou vivendo um momento difícil de família, estou vivendo um momento difícil no meu emprego. Eu sei que o Senhor cuida de mim, eu lembro das suas promessas, mas abre os meus olhos para que eu veja. E Deus vai abrir seus olhos, meu querido irmão, vai mostrar para você na palavra dele, para usar irmãos que estão firmes na fé, para também trazer uma palavra para você. Mas nós precisamos alimentar nossa fé, nós precisamos buscar a Deus intensamente. Nós não precisamos fazer como alguns. Tem pessoas que buscam a Deus só na hora do culto. Já viu isso? Só ora na hora que nós estamos aqui, que fala assim, fulano de tal, ore agora por isso. Nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, uma vida também exercendo tudo que nós aprendemos no nosso dia a dia. Eliseu, se você for ver a vida desse profeta, você vai ver que ele, tudo que ele aprendeu vendo Elias fazendo, tudo que ele aprendeu lendo a lei, os profetas, que ele tinha na mão dele, naquela época dele, que a Bíblia estava sendo escrita, ele lia, ele conhecia. Então, queridos irmãos, não vamos ter atitude de moço, ficar preocupado, ficar ansioso, mas vamos pedir para Deus nos dar a paz que excede todo entendimento, e traz paz ao nosso coração. E quando você tem paz, você age da melhor maneira possível, você age seguindo os princípios de Deus. Você já viu um servo de Deus ansioso fazendo coisa boa? Ele até trabalha no automático, mas muitas vezes não pensa, deixa o temor pegar no seu coração e atrapalha Deus de falar com ele, e ele ser canal de bênção para as outras pessoas. Nós precisamos buscar a Deus. E aí a gente vê que o salmista Davi diz no Salmo 34, 7, olha o que ele diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Davi diz no Salmo 37, 5, entrega-se para mim ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O irmão Fabrício,
disse para vocês, o Senhor é nosso pastor e nada vai faltar. Então nós precisamos alimentar o nosso coração com essas verdades e buscar cada dia Deus. Busca Deus. Eu sei que o nosso tempo é escasso. Eu sei que nós não temos tempo a perder. E você tem que entender que quando você lê a palavra, você não está perdendo tempo. Quando você para orar para o seu filho que vai fazer uma prova, você não está perdendo tempo. Quando você para porque você vê sua esposa ansiosa por alguma dificuldade que ela está enfrentando, você fala, vem aqui, querida, vamos orar juntos. Você não está perdendo tempo. Então, queridos, ore, viva uma fé impactante. E você vai ver a diferença. E terceira e última lição, versículos 18 a 20. Diz assim, um dos recursos que Deus nos deu, diz assim, 18 a 20. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor, fere estes homens e seguiram. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse, este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse, Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Vocês viram o contraste? Deus pediu para abrir os olhos para que visse que o mundo espiritual em ação. E aí é o que Paulo diz, que nós estamos aqui como personagens de teatro e sendo assistidos pelos anjos e pelos demônios, pelo reino de Deus e pelo reino do maligno. Nós estamos sendo assistidos. Então, olha para você ver como que é séria a questão. Então, queridos irmãos, Eliseu pede para abrir os olhos do menino para que ele veja a atuação de Deus ali naquele momento difícil. E depois ele pede para ferir os soldados sírios de cegueira, para que eles parassem ali, para que eles não tivessem ação nenhuma. O que a gente aprende? A terceira lição. Nós podemos vencer o mal através do bem. Você, meu querido irmão, vence o mal através do bem. O que nós aprendemos? O exército sírio foi com qual propósito ali? Sequestrar ou matar, aprisionar, não sabemos, mas essa é uma coisa ruim. Com o profeta Eliseu e o jovem dele, ia fazer isso. Então, quando eles descem, imagine uma tropa de elite descendo para cumprir a sua missão. Imaginou? Agora imagine chegando perto de Eliseu. Eu fico tentando visualizar a cena, irmãos, e eu fico maravilhado, porque eu fico vendo Eliseu, eu não sei se ele estava assim, tranquilo, ou se ele estava assim com o braço cruzado, ou se ele estava assim com as mãos no jovem dele, eu falava, não, cuidado, ele não tem o que vai acontecer agora, a gente não sabe. Mais uma coisa ele sabe, ele levou a oração, Senhor, pare esses homens, não faça, pare de uma maneira milagrosa, Senhor, faça com que todos agora fiquem cegos, percam o seu rumo. E todos perderam o rumo, irmãos, todos. O líder deles ali, os soldados dirigindo seus carros, todos, foi uma confusão tremenda. Mas o que a gente aprende? A gente aprende que quando nós temos uma fé firme, uma fé convicta no poder e na ação de Deus, e aí a gente precisa realmente entender o amor de Deus por cada um de nós, porque, irmãos, hoje o amor também está uma coisa tão banalizada, né? Todo mundo fala que ama todo mundo, e a gente sabe que não é assim que a carruagem anda, né? Infelizmente, o amor está banalizado. Você entende quando você ouve o versículo central de toda a Bíblia? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Você consegue entender o amor de Deus? Irmãos, não se compara com nenhum dos nossos amores, do nosso sentimento. É um amor perfeito, é um amor
ágape, é um amor que se sacrifica por nós. E Deus mostra aqui que Ele realmente se preocupa, Ele cega todo aquele exército poderoso. E aí o que Eliseu faz? Vem cá, eu te conduzi. Não é aqui não, você está no endereço errado, você errou o CEP. Você errou o CEP, errou a cidade, não é aqui, eu vou conduzir vocês. E Eliseu leva eles aonde? No palácio do rei Jorão, lá em Samaria, na capital. Agora imagine mais, irmãos. Se ali é a capital do reino de Israel e o rei mora ali, você sabe que onde o rei mora é o lugar mais seguro de toda a cidade, né? De todo o país. Imagine as tropas ali de Israel, quando vem Elias, ou melhor, Elias na cabeça, Eliseu conduzindo cada um deles, assim, abre a porta, vai um, vai outro, cuidado, vai um pouquinho para lá, vai bater, né? Leva todo mundo ali diante do rei. O rei, ele fica também impactado ali, ele leva um susto. Ele leva um susto, porque ele nunca imaginou na vida dele que Eliseu ia levar todos os soldados sem arma, sem escolta, só Eliseu e o jovem que estava com ele. Leva ali. E o que o rei fala? Pai, devo matá-los? Eliseu fala, não, você não deve matá-los. Por acaso, o rei mata os soldados que captura? Não vai fazer não, você vai fazer um banquete aqui maravilhoso, você vai pôr os seus melhores comidas, as suas melhores bebidas, vai alimentar eles, vai mandar eles embora. Isso aconteceu, irmão. Acredita nisso? Imagine isso acontecendo agora no século XXI, um exército inimigo sendo conduzido por um profeta de Deus, um pastor, um missionário, assim, para dentro do castelo, onde o rei inimigo está ali, está tranquilo ali, com um monte de tropa, e ele fala assim, não vai matar ninguém, você vai alimentar todo mundo. Depois que alimentar, você vai mandar eles embora. Sabe o que aconteceu, meus queridos irmãos? O texto diz, eu quero ler para os irmãos, o último versículo 23, vamos ler o 23, diz assim, então o rei preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria, preste atenção nisso, assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. O rei Jorão teve paz, e o arqui-inimigo dele, que era o rei Sírio, parou de investir contra Israel. Por quê, irmãos? Porque ele viu que ele foi derrotado pelo profeta. Ele foi derrotado por duas orações. Uma oração pedindo para que Deus abrisse os olhos ali do seu jovem para que visse o poder de Deus em ação. E depois, mais uma oração, mais uma vez, mostrando o poder de Deus. Agora, fazendo que os soldados do Império Sírio, a tropa de elite, ficasse cega e não fizesse nada, ficasse sem ação. Esse é o nosso Deus, queridos. Nosso Deus ainda trabalha. Nosso Deus, Ele vive e reina eternamente. Nós precisamos orar, acreditar na oração, e a oração Ele vai mudar você. Quando Elias ora ali para o menino, o que o menino tem? Paz, tranquilidade, alegria, fica feliz, porque ele sabe que o Deus dele, poderoso, está ali, protegendo ele. Então, queridos, nós precisamos ter isso na nossa mente, no nosso coração. E para ter isso na nossa mente e coração, é só experimentando. É só experimentando. Aí eu me lembro de uma jovem adolescente, que ela estava chupando uma laranja, e aí o professor, ali da escola, no intervalo, olhou assim para ela e falou assim, essa laranja é boa? Essa laranja está doce, está azeda? Ela falou assim para ele, simplesmente experimenta. Isso é o que nós precisamos fazer, experimentar o poder de Deus, experimentar a palavra de Deus aplicando na nossa vida. A palavra de Deus fechada é apenas um livro. A palavra de Deus aberta é a palavra poderosa de Deus que nos dá sabedoria, nos faz homens e mulheres perfeitos, nos dá sabedoria para enfrentar esse mundo secularizado, esse mundo ateu, esse mundo que não acredita em Deus. Nós precisamos, irmãos, conhecer o poder de Deus,
E para conhecer o poder de Deus, nós precisamos ter uma fé sadia, uma fé que não é terceirizada, mas uma fé que você vive dia a dia com Deus. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos estar buscando, como Eliseu buscou, a comunhão com Deus, a graça de conhecer mais e mais de perto esse Deus poderoso. E você vai ver o que Deus vai mostrar para você no seu dia a dia. E muitas vezes, eu confesso para você, nós temos que fazer essa oração: Senhor, abre os meus olhos sobre essa dificuldade que eu estou enfrentando de saúde. Senhor, abre os meus olhos para que eu entenda por que a minha família está passando por essa dificuldade nessa área. Senhor, abre os meus olhos para que eu realmente veja sua mão poderosa me sustentando. Nós precisamos, queridos irmãos, e Deus ele vai fazer isso. Deus ele fica alegre quando ele vê que os servos dele estão sedentos para buscar a sua companhia, aprofundar o relacionamento com Deus. Então vamos fazer isso. E aí, terminando o Salmo 16, versículos 5 e 6, como Davi escreve, olha o que ele diz: Senhor, Tu és minha porção e o meu cálice, és Tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Queridos, não é só Davi que tem bela herança, não. Todos aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E ó, detalhe: Senhor e Salvador. Tem muita gente que lembra Jesus só como Salvador. Ah, eu estou salvo, eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim, não. Isso é baratear a graça de Deus. A graça de Deus tem que ser vivida de uma maneira séria, constante, com fidelidade. Então, queridos, que Deus nos abençoe, que nós possamos estar tendo uma visão sadia, que vem de uma fé sadia, que é buscada todos os dias na presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, mais uma vez, Senhor, quero te agradecer porque o Senhor é um Deus de perto e de longe. É um Deus, Pai, que está do nosso lado todos os dias. É um Deus que cuida de nós, Senhor, que continua trabalhando em nossas vidas, na nossa emoção, no nosso caráter, e tem mostrado para nós, Senhor, que nós podemos confiar no Senhor, que o Senhor só quer que a gente se entregue mais e mais no Senhor. Que o Senhor, Pai, continue essa boa obra que o Senhor começou quando cada um de nós fez aquela declaração maravilhosa, fez aquela aliança com o Senhor no sangue de Cristo. Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, mas que a gente possa, Pai, estar constantemente crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoa, Pai, todos os irmãos que estão aqui presencialmente, aqueles irmãos que estão acompanhando pelo Facebook, os nossos amigos que participam de todos os cultos online, que todos, Pai, possam, Pai, estar fazendo isso. Aqueles que ainda não fizeram, que possam estar fazendo uma aliança que foi feita no sangue de Cristo, no alto preço que Ele pagou por nós na cruz do Calvário, recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aqueles como nós que já fizemos isso, que continuem buscando o Senhor intensamente, buscando, Pai, aprofundar o nosso conhecimento sobre o nosso querido Pai Celestial que cuida de nós a cada dia. E que o Senhor nos surpreenda, Pai, como o Senhor surpreendeu, não Eliseu, que buscava o Senhor constantemente, mas aquele jovem, Pai, que estava acomodado na fé, estava acomodado na fé de Eliseu. Muito obrigado, Pai, porque nós sabemos que o Senhor nos ama tanto, que o Senhor abre os nossos olhos para que a gente tenha essa atitude. Nós te agradecemos, honramos e glorificamos o seu santo nome e pedimos que o Senhor continue abençoando a sua igreja, cuidando de cada um dos seus filhos amados. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, nós vamos estar ouvindo agora a voz Lúdio com a irmã Elisângela e com o irmão Guilherme. E aí no seu lugar, ore a Deus. Vocês que estão sentados com a família, ore pela sua família, ore pelo seu filho, ore pelos sonhos que você tem e que Deus possa fazer a boa obra que Ele começou em nossas vidas. Amém?
Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. A gente possa buscar o Senhor para que Ele venha tocar em nós de novo, desde quando a gente aceitou Ele da primeira vez. Sabe aquele primeiro amor? Aquela vontade de servir, de buscar, que a gente possa deixar se encher do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos cantar um pouquinho de novo. Sabendo que os anjos do Senhor estão ao nosso redor
todos os dias daqueles que temem, que buscam o Senhor. Muito obrigado, Pai. Nossa oração nessa noite é que o Senhor abra os nossos olhos todos os dias para vermos a sua poderosa mão nos abraçando, nos protegendo, nos conduzindo. Muito obrigado, meu querido. Nós oramos assim em nome de Jesus. Agora o amor de Deus, a graça poderosa de Jesus Cristo e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus estejam com toda a Igreja Batista em Chácaras Reunidas. E a igreja diz: amém. Deus abençoe, queridos.